Cara, eu tava pensando em começar na programação, mas eu não sei que tipo de programador eu quero ser. Você sabe quais são os tipos que existem? Olha, essa é uma pergunta muito ampla e eu poderia dar uma resposta muito mais completa, mas eu vou te dar três exemplos de tipos de programador que existem. O primeiro deles é o programador back-end. Ele é responsável por programar sistemas que ficam executando em máquinas virtuais ou em máquinas físicas e que são responsáveis, primeiro, por conter toda a lógica do sistema, então eles não têm contato direto com o usuário final, e também pela comunicação com o banco de dados. O segundo exemplo são os programadores front-end, que são responsáveis por desenhar e construir as interfaces que foram feitas por profissionais de UX e UI. Esse sim fica em contato direto com os usuários finais, através dos navegadores. E o terceiro exemplo é desenvolvedores mobile. Esses desenvolvedores mobile são responsáveis por desenvolver aplicativos que ficam em dispositivos móveis, sejam relógios, sejam celulares, televisões e etc. Além disso, você tem outros tipos de desenvolvedores, como os DevOps e os de jogos. Ah, mas qual que é a diferença entre eles? É só linguagem? Não necessariamente. Em alguns casos, a linguagem nem muda. Mas a principal diferença entre eles é o local de execução do código. Com programadores front-end, o código, na maioria das vezes, ele sempre é executado no navegador do usuário. Com programadores back-end, o código necessariamente é rodado em uma máquina virtual ou numa máquina física, totalmente separado do contato com o usuário final, guardando e protegendo toda a lógica do sistema. E, nos dispositivos mobile, são executados nos dispositivos físicos dos usuários, sejam os relógios, os smartphones, entre outras coisas. Mas as linguagens de programação também mudam, porque como se comunicam com dispositivos diferentes, na maioria das vezes você precisa de linguagens de programação que foram otimizadas para dispositivos específicos. E qual linguagem assim você recomenda para quem está começando e aí não sabe qual caminho seguir? Nesse caso, se você já quer começar a praticar sem se comprometer com o tipo de carreira na programação que você vai querer seguir, você pode começar com diversas linguagens. Uma delas, e que eu recomendo, é o JavaScript. Além de ser uma linguagem muito simples, ela executa nos três ambientes que eu mencionei aqui. Tanto no front-end com os usuários finais, tanto no back-end utilizando o Node como ferramenta para isso, tanto nos dispositivos mobile, utilizando através do React Native, que é uma ferramenta criada para que o código JavaScript que é feito seja comunicado com os dispositivos, seja Android ou iOS. Ah, agora eu entendi. Valeu. Vale lembrar que esses são os exemplos mais clássicos e comuns dentro das carreiras de programação, mas existe um universo muito vasto e muito grande dentro da área de TI para quem quer ser programador. Você tem, por exemplo, programadores de sistemas embarcados,